Agora, de política entende o Oineg, o Eduardo Oineg. Oineg é Eugênio ao contrário. Então, se o Eduardo Oineg pegou o Oineg, que é Eugênio ao contrário, eu sou agora Seven Nutlin, que é Milton Neves ao contrário. Muito bom. Eu sou o Seven Nutlin. Pô, parece até um personagem. Você fala assim, parece aqueles personagens de desenho animado, pô. Ô, Oineg, e aí? Você teve noites em claro? Esses 2, 3 aí? Bom dia. Bom dia, Milton, bom dia, ouvinte. Olha, esses dias foram muito impressionantes. Tudo que envolve o ex-presidente Lula é grandioso, né? Tudo que ele faz é impressionante, quer dizer, ele surgiu de forma impressionante e ele foi levado de forma impressionante. Agora, a senadora Gleisi Hoffmann deu uma entrevista ontem à noite dizendo que o PT vai ficar em vigília permanente enquanto o Lula estiver preso. Ou seja, a mobilização do partido está preparada para ficar ali dias e noites e tal, e sugerindo que, por trás disso, o que levou o Lula para a prisão foi o discurso dele em defesa dos pobres e essa construção que o PT quer reforçar para manter a chama acesa. Mas é preciso deixar claro, o ouvinte sabe, precisa ter clareza, de que existe um personagem que é o Lula presidente, o Lula que fez um governo com grandes projetos, Bolsa Família, etc. Agora, existe um outro personagem. E este outro personagem foi descortinado pelo Poder Judiciário, pela Polícia Federal, numa investigação que durou muito tempo e tem outros desdobramentos que ainda virão por aí, inclusive em relação ao Lula. E este outro personagem é que foi condenado. Quer dizer, ele foi levado para cumprir uma pena de 12 anos, não porque ele fez o Bolsa Família, ele foi levado para cumprir uma pena de 12 anos porque ele se envolveu em crimes exatamente como outros políticos brasileiros, sem a biografia dele, fizeram. Então, ele foi levado, apesar de ter 83% de aprovação quando saiu do seu governo, de ser o primeiro colocado nas pesquisas, porque ele fez coisas mais parecidas com o que o Paulo Maluf fez do que com o que ele imagina que ele fez. Então, não tem nada a ver, e é preciso separar isso. Houve corrupção no governo dele, ele se envolveu com essa corrupção, e a democracia brasileira e as instituições brasileiras se fortalecem quando a biografia da pessoa não interfere no seu destino quando ela quebra as leis vigentes. Oineg, mas, por outro lado, que raciocínio tem esse homem, hein? Que poder de improvisação e de criação, porque ontem ele fez de um limão mais azedo do mundo uma bela limonada, só deu o homem, parou o país. Bom, ele é um fenômeno, de novo, da mesma forma que ele surgiu. Pensa o seguinte, Milton, olha só quem tem mais de 76 anos de idade, e nós temos ouvintes com mais de 76 anos de idade, conheceram uma eleição sem o Lula, porque participaram da eleição, puderam votar na eleição do Jânio Quadros. Quem tem menos de 76 anos de idade só conheceu eleição com a presença do Lula, direta ou indireta. Ele participou da eleição de 89, 1994, 1998, perdeu essas 3 primeiras. E depois ganhou 4, 2 com ele e 2 com a Dilma. Ele conseguiu pegar uma técnica, não é exatamente uma técnica propriamente, ela tinha uma militância política, mas não no PT. Ela era uma recém-chegada ao PT comparada a outros tradicionais nomes do partido. E elegeu a Dilma tanto em 2010 quanto em 2014, contra o José Serra, contra o Aécio Neves. Ele conseguiu fazer prefeito de São Paulo o Fernando Haddad, que era ministro do governo dele, apenas porque era ministro do governo dele, não tinha uma história com a cidade de São Paulo, não tinha sido vereador, não tinha sido nada. Então, é um sujeito que ele tocava e conseguia transformar. Esse personagem da política é um fenômeno. E a capacidade, você falou bem, a capacidade que ele tem de organizar as ideias, ele falou durante 55 minutos. Até na relação
na nominata, né, na hora em que ele cita todo mundo que está ali, ele não esquece das pessoas, e quando esquece, ele lembra na hora, esqueci fulano, e faz brincadeira. Ele conseguiu pegar um momento que é dramático, como é que não pode existir nada mais dramático? Claro, existe a perda de parentes, mas dramático, ele ia ser preso dali a algumas horas e transformou aquilo num discurso organizado. Agora, ele fez um discurso de nós contra eles. No discurso de nós contra eles, ele sugere que o eles é todo mundo que não gosta dele, criticou a imprensa, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, falou que todos estavam mentindo. Ou seja, o eles é um grupamento de mentirosos. E nós, ele no caso, sempre falando a verdade e sugerindo que foi preso pelas razões que o glorificaram, não pelas razões que deveriam envergonhá-lo, que é um caso de corrupção. Isso é dramático. Então, o Milton, ele falou a certa altura, não pensem que eu sou contra a Lava Jato, eu sou a favor da Lava Jato, mas a Lava Jato tem que pegar rico. Então, ele construiu um desenho que existe o corrupto de filme de ficção, o corrupto gordo, que usa terno caro, acende charuto com nota de $100, tem conta na Suíça, ou até tem 50 milhões de reais no apartamento. Esse pode ir para a cadeia. Agora, se você fez um trabalho social bacana, por que ficar implicando com coisas menores? E aí eu acho importante a gente lembrar o seguinte, o Brasil conheceu um médico especializado em reprodução assistida, que era o Sr. Vida. Ele viabilizou a maternidade de várias mulheres. Um dia se descobriu um caso, depois 2, depois 3, depois dezenas de casos desse Roger Abdelmaci, que ele abusava e estuprava as pacientes. Ele perdeu as habilidades como médico? Não, mas se descortinou um outro personagem, e foi esse que foi para a cadeia. Então é preciso separar, porque se a gente imaginar que o Lula que foi condenado é o Lula do Bolsa Família, o Lula do 83% de aprovação, aí transforma o Lula num criminoso, num criminoso político, né? Ou seja, num perseguido político. Não é o caso. Lamentavelmente, o caso dele é um caso de corrupção. Ô, Eneg, o povo cria, um fala pro outro, aquele negócio todo vai crescendo. Então você ouve aí no táxi, você ouve aí no bar, você ouve aí numa reunião de amigos tomando vinho e tal. O Lula é sócio da Friboi, o Lulinha é dono da metade do Pará, o Lula tem um pedaço do Amapá, porque não sei o quê, essas coisas que não tem prova. Sobre o Abdelmaci que você falou, corre a boca pequena que chegou um momento em que ele já não se preocupava mais com o esperma do marido da moça que estava se tratando, lá da mulher que não engravidava. Que ele botava o esperma dele mesmo, que ele teria hoje 2.000 filhos. Você já ouviu falar nisso? Pois é uma loucura. No caso do Lula, é evidente, é o seu primeiro comentário, quer dizer, é um sujeito, uma história tão absurda, que até no momento de crise suprema como a de ontem, ele consegue fazer um discurso inacreditável. Então, sobre ele e sobre essas pessoas... E sem voz, garganta arrebentada, ficou quase uma hora falando e não gaguejando. Não, aquilo é um fenômeno. E porque ele é fenomenal, as pessoas também começam a fantasiar. Em torno dele, metade da Friboi, dono disso, dono daquilo. Não, isso é tudo bobagem. Agora, o Poder Judiciário e a Polícia Federal, que ele tratou de investir, pra você ter uma ideia, no primeiro ano do governo dele, 2003, a Polícia Federal fez 18 operações. Essas operações que a gente vê a todo instante. No ano passado, a Polícia Federal fez mais de 500 operações. Então, o que fazia num ano faz a cada semana, 2 semanas. Ou seja, a Polícia Federal está trabalhando como nunca. E, em geral, o que acontece? Você pega e flagra um caso de corrupção quando ele já acabou, muitos anos depois. É difícil você pegar um crime em curso, né? Isso não acontece. Então, é natural que, passados muitos anos, é que o sujeito começa a gastar o dinheiro e acaba entregando esse e aquele. O que a gente não pode aceitar é a ideia de que existe a corrupção em legítima defesa. Olha só, você é atacado por alguém, você pega a arma do sujeito e mata. Homicídio, legítima defesa. O cunhado da Ana Hickman matou o agressor,
que invadiu o hotel em que estava a Ana Hickman, estava ele, estava a esposa dele, e ele conseguiu se atracar com o agressor, agarrou o sujeito, tirou e matou o cara. Ele foi processado, homicídio em legítima defesa, ele foi absolvido. Isso existe. Agora, a corrupção em legítima defesa, a corrupção para abençoar uma transformação do Brasil, isso não existe. Não pode existir. E a gente não pode aceitar. Então ficou a figura do sujeito que rouba, mas transformou o Brasil. Ok, o Márcio transformou o Brasil, vamos aceitar. Agora, o roubo nós não podemos aceitar. Agora, Eneg, veja bem, eu até falei de manhã aqui, meu negócio é futebol, mas eu falo de tudo, entendeu? Então, eu estava lá em São Francisco, eu fui 2 vezes naquele Alcatraz, lá no desativado presídio histórico de Alcatraz, e lá tem até preservada a cela do Al Capone. E os turistas fazem fila para ficar lá, entendeu? Você entra, 30 segundos, tira uma foto e sai. Esse sujeito, ele foi um gangster, um assassino, um ladrão, um bandido, e caiu pelo imposto de renda. Ele bobeou no imposto de renda. Não estou fazendo analogia de um gangster em relação a um político brasileiro. Agora o Lula, entendeu? Ele presidentou lá, foi um grande presidente sem dúvida alguma, e de repente ele cai por causa de um imóvel, com todo respeito, sabe, de 2ª, 3ª divisão. Eu falava até de manhã aqui, Lulinha, não tenho o prazer de te conhecer, mas no Game Corp você ganhou dinheiro. Por que você não chegou lá? Quando é que a tua mãe pagou um pedaço lá do apartamento, que era simples, virou triplo? Vai lá e compra. Por que você não foi lá e não comprou? 700 conto, 800. Dinheiro de pinga perto que você honestamente ganhou aqui na Game Corp. Ah, mas foi o pai que mandou as empresas de telecomunicações a patrocinar o tal Game Corp. Não interessa. A publicidade entrou, foi emitida nota fiscal, foi pago imposto, tudo direitinho, e o dinheiro sobrou para ele. E para ele, pro tal Suassuna. O Suassuna, que é o que parece era sócio minoritário, então o Lulinha ganhou mais. Então ele tinha dinheiro para pagar esse simples imóvel. Paga e dá de presente pro pai e pra mãe, enquanto o pai estava presidentando lá e a mãe cuidando das coisas da casa. E o mesmo se aplica aquele tal sítio lá. Eu tenho fazendas, entendeu? E o que acontece? Eu tenho na cabeça, Orneg, uma coisa óbvia que tem que ser muito divulgado. Em negócio imobiliário, só pode ter 2 lados, comprador e vendedor, vendedor e comprador. Pode ter, claro, um advogado, sempre importante, um corretor. Nos Estados Unidos você não faz negócio imobiliário sem corretor, o broker sem advogado. Agora, o que interessa mesmo é quem vende e quem compra. Por que, Orneg, que todos os imóveis lulísticos têm 300 lados? É um rolo tremendo. É o amigo, do tio, do primo, do Bunlai, porque o Roberto Teixeira, porque não sei o quê. É um inferno. Por que o Lulinha não comprou esses 2 baratos imóveis e deu de presente pro pai e pra mãe? É exatamente isso que fica no ar. Quer dizer, quando você pega... Vamos voltar no tempo, né? Antes do governo Collor, nós estamos falando de 1989 a eleição, ele tomou posse em 1990. Até aquele momento, as pessoas podiam receber um cheque, sem nenhuma identificação, cheque ao portador, chegava no banco e dizia, eu quero sacar esse dinheiro. O caixa não precisava identificar a pessoa que estava com o cheque na mão, pegava o dinheiro, entregava para ele e ficava com o cheque sem nenhum nome, nenhum registro. Bom, o Collor achou que isso era inadequado, a área econômica dele, vamos acabar com o cheque ao portador. Então, toda vez que alguém for sacar na boca do caixa, tem que colocar o nominho para que a gente saiba quem é o beneficiário e de onde veio o dinheiro. Nós precisamos saber a origem do dinheiro e o destino do dinheiro. Bom, você lembra, você sabe que foi o fim deste cheque ao portador que permitiu que as pessoas soubessem que o Collor tinha na garagem da sua casa um carro, mais modesto ainda do que, portanto, esse apartamento, comprado por um personagem ligado ao seu tesoureiro. Então, a decisão do Collor de acabar com o cheque ao portador expôs um crime pequenininho, mas foi um crime importante. Aquilo ali era a prova da conexão entre os dois. Depois, claro, apareceram várias outras. A ação penal contra o Collor era tão ruim, mal feita, etc., que ele acabou no Supremo Tribunal Federal. Ele não foi condenado, mas o volume de provas contra o ex-presidente Lula é muito maior. E você falou do exemplo do filho que poderia ter comprado o apartamento, isso vale para o sítio,
E isso vale para outras coisas. Infelizmente, para o Lula, ele tem, além desta ação penal que já foi encerrada e virou uma condenação, uma outra ação penal em curso e mais 4 ou 5 investigações em andamento. Então ele tomou 12 anos de condenação, pode sair com um sexto da pena, 2 anos, se não houver nenhuma novidade, e tem ainda as outras ações correndo, ações e investigações policiais. Então a vida dele não está fácil. Ele tem 72 anos, faz 73 anos, ao final dos 2 anos, quer dizer, ao final desse cumprimento de pena 12, ele ainda ele fica inelegível. 8 anos de inelegibilidade. Então é um drama. Muita gente diz que o que a gente viu ontem foi o último discurso do ex-presidente Lula. Claro, se não houver novidades, votação daquela ação declaratória de constitucionalidade, e de repente fica valendo a terceira instância, aí todos os presos que se encaixam na categoria segunda instância podem sair, o Lula entre eles, mas aí não é um benefício só para o Lula. Se não houver novidade, esse é o destino. Então, nós estamos vivendo um momento que ele é histórico como transformação política e também como transformação do Brasil. Eu não acredito que vai acabar, e você imagina também não, a corrupção, porque aconteceu esse episódio. De jeito nenhum, como não acaba o estupro porque prenderam o Roger Abdelmaci. Mas que fica um sinal de que até mesmo pessoas com biografia importante e que merece elogios vão para a cadeia se cometem crimes, transgridem as regras. O Eneg, outro dia aqui no estacionamento da Bandeirantes veio o Edson Moreira, que é deputado federal. O Edson Moreira veio dar entrevista para o Datena. E eu conversei no estacionamento com ele ali, porque o Edson Moreira era investigador de polícia em São Paulo quando eu era escrivão. E depois ele passou num concurso para delegado em Minas Gerais, e a primeira cidade onde ele foi ser delegado foi em Muzambinho, na minha terra. Opa! Ele ficou uns tempos lá e depois foi transferido para Lavras, para Passos, Alfenas, e foi para Belo Horizonte, onde calhou dele ter esclarecido o caso do goleiro Bruno. Aí ele ficou nacionalmente conhecido e tal, e acabou virando deputado federal. E aqui no estacionamento, enquanto ele não subia para dar entrevista para o Datena, eu falei, escuta, eu tenho uma curiosidade, o Edson Moreira. Vem cá, porque tem bandido que fica aí na cadeia desde a FEBEM, molequinho já com 11 anos, 12 anos, 14 anos, 15 anos, entra e sai, agora da Fundação Casa, depois com 18, 20, 25, vai pra cadeia, sai, é ladrão desde pequeno. Infelizmente acontece isso, não no Brasil, como em várias partes do mundo. Ele falou, mas sim, mas o que você quer dizer com isso? O que tem a ver o Bruno? Não, o Bruno, até outro dia, ganhava 550 mil reais por mês, viajava o Brasil inteiro em primeira classe e ficava em hotel 5 estrelas como goleiro do Flamengo. Agora ele está preso numa cela junto com 8 bandidos. Como é que esse cara não vai suicidar? E o que está acontecendo com ele? Ele falou, Milton, isso aí é costume. Da mesma forma que ele estava acostumado com a outra vida, ele fica ali 2 dias, 1 semana, 15 dias, 1 mês. Em 45 dias ele está domesticado. Ele se adapta lá e fica quietinho. Então eu pergunto para você, o Lula, um dos caras mais importantes do mundo, né? Na política teve um momento que o Obama falou, esse é o cara, só deu Lula no mundo. Nossa, no Brasil, o rei do Brasil e tal, os caras importantes demais, histórico. De repente hoje ele está lá numa celinha, apesar que um hotel 5 estrelas, considerando as outras celas do Brasil. O que você imagina que não esteja passando hoje, domingo, na cabeça dele, nessa recuada de 1.000 para menos 1.000? Sabe que teve um empresário que foi preso preventivo, não condenado. E ele ficou um bom tempo na Superintendência da Polícia Federal e depois ele saiu e ele comentou com um grupo de advogados que eu assistia. Um desses advogados fez o relato para mim. Esse empresário estava lá, preventivo, hein? Então ele tinha a perspectiva de sair, como de fato acabou saindo, mas ficou bons meses lá. Quando esse empresário estava certo dia na cela, mas aí era uma cela mesmo, o carcereiro bateu assim na grade, falou para ele sair, sai da cela, e pega suas coisas, e aí ele não tem a mala de marca, né? Não existe isso. O sujeito pega aquele saco de supermercado, bota metade da pera que ele comeu, meio pacote de bolacha, o pente, cata o cobertor, o colchão e sai.
E aí o carcereiro falou, não olha para trás, hein, porque vão entrar uns caras, não olha não. Aí não olha, é como, Milton, você chega no restaurante, o sujeito fala, não põe a mão no prato que está quente, você põe, né, porque você quer saber o que é quente mesmo. Aí ele olhou, e eram dois caras com aquele uniforme laranja, um cinto de couro, a algema passando por meio do cinto, os pés juntos, eles entraram na tal cela onde ele estava. Ele viu que eram figuras mal encaradas, eram traficantes, e que iam depor na Polícia Federal. No dia seguinte eles foram liberados. Então pôde voltar para a cela, e então ele voltou. Quando ele voltou para a cela, eles tinham emporcalhado a cela inteira. Tinham defecado na mesa, na parede, na cama, no chão, tudo emporcalhado. Aí ele fez o relato para os advogados, que ficaram petrificados, e perguntaram, mas e aí? Como é que você fez? Aí ele disse, você acha o quê? Que eu liguei para o serviço de quarto? Não tem serviço de quarto. Você acha que eu pedi uma luva M, porque eu uso a luva M, só tem luva P? Você limpa, bicho. Modo sobrevivência. Não é o modo nojinho do lado de fora, que a gente acha um pelinho, um cabelo na sopa e troca. Não, não. Modo sobrevivência. Então tem essa figura do modo sobrevivência que você descreveu, no caso do goleiro Bruno, e hoje não é um bom dia, naturalmente, porque hoje ele tem na mente o que aconteceu ontem. Ele saiu nos ombros, né, de militantes. Ontem é um dia catártico. Agora, hoje ainda ele está sob os efeitos de ontem. O tempo vai passando e aí os dias vão ficando mais parecidos, e o fato de ser noite ou dia não muda muito, e a rotina vai consumindo. Naturalmente a pessoa vai entrando. É como aquele sujeito que tinha um bom emprego, trabalhava numa empresa, de repente ele foi demitido, ele curte o luto da demissão e tal, depois ele entra no modo sobrevivência. O que a gente tem que fazer? Vamos vender coco? Vamos vender coco. Qual é o nosso próximo desafio? Né? Ele pode até se recolocar, mas o próximo desafio pesa mais do que o lamento das conquistas anteriores. Entra num outro modo, né? Sem dúvida. E escuta, a gente ouve tanto advogado, tanto jurista, e é claro que eu sou um ignorante na matéria, e você já resvalou mais ou menos aí na situação, dizem os juristas, resvalou no mérito. Na quarta-feira tem chance com Marco Aurélio Melo jogando de ponta esquerda, tem chance do Lula sair na quarta-feira? Pois é, tem uma questão importante aí que a gente precisa enfrentar, e antes de responder a tua pergunta, mas eu acho importante. Nós temos um Supremo Tribunal Federal, como os Estados Unidos têm, como os outros países têm. Mas o nosso Supremo Tribunal Federal vive um momento de supremos ministros federais. A gente não olha o colegiado, porque o colegiado está virando uma soma de 6-5 para isso, 6-5 para aquilo. As guerras e as vaidades de parte a parte estão transformando aquilo numa casa perigosa. É importante que o Supremo Tribunal Federal seja o que sempre foi, o lugar de pacificação da sociedade. Onde há conflito, eu explico o que diz a Constituição. E a Carta é muito clara para algumas coisas, confusa para outras, mas não é um quadro do Picasso, que cada um interpreta como quer, porque vê dois olhos, um bico de galinha. Não, é um quadro renascentista. Há diferenças de ponto de vista. Você tem juízes, ministros progressistas que entendem que a Carta Magna é algo vivo, que deve ser alimentado, interpretado a todo instante. Tem os outros mais garantistas. Você sabe que na Suprema Corte Americana, onde tem 9 juízes, não 11 como aqui, eles não fazem os julgamentos em público. Eles se reúnem, sim, numa mesa feita a Santa Ceia, todos sentados do mesmo lado, para ouvir as partes, fazem perguntas, não votam na frente das partes. Inclusive tem um ministro chamado Clarence Thomas, que ele entrou e não fazia perguntas, nenhuma, porque não é obrigado a fazer perguntas para ser esclarecido. Não fazia perguntas. Um dia, depois de 10 anos, ele fez a primeira pergunta. Foi uma manchete de jornal. Ministro Clarence Thomas fala pela primeira vez depois de 10 anos. Ouviram a voz dele no tribunal. De lá eles se reúnem numa sala reservada e discutem o caso. Aqui não. Aqui a gente vê as agressões, a gente vê os ataques. E não são ataques ideológicos, né, em que eu questiono
a sua interpretação do artigo tal da Constituição. Não, eu vou na jugular, eu te agrido na sua honra. E a gente tem visto cenas de pugilato. Pugilato ainda usa luva, protetor de dente. Não tem isso lá, né? Não tem juiz para apartar. Então, é um problema. Que o ministro Marco Aurélio entende que a ADC, o julgamento de mérito sobre se o Brasil deve ou não ter segunda instância nesse momento, deve se antecipar ao julgamento dos casos específicos, ele entende. Que a maior parte dos advogados também entende, se você ouvir criminalista, a maior parte, vai dar 100% de criminalista entende que o Brasil deveria discutir antes a ADC. Há até aqueles que acham que o Brasil deveria ter, sim, a terceira instância. E o argumento é muito claro. Como a justiça é morosa, você tendo segunda instância, você prende mais rápido os que devem ser presos. Quando você tem a terceira instância, demora mais. Mas será que não é o caso da gente discutir a morosidade da justiça? Vamos fazer uma justiça mais rápida? Porque aí a terceira instância significa mais 5, 6 meses para mandar o sujeito para a cadeia. Não faz muita diferença, o cumprimento da pena só começa quando ele é recolhido. Mas esse assunto pode voltar. Não parece que a Carmen Lúcia está disposta a pautar. Não parece. Parece que ela quer segurar. Ela fica até setembro. Dia 12 de setembro entra o ministro Dias Toffoli, que é a favor da terceira instância. Mas vão faltar 3 semanas para a eleição. Ele vai se dispor a colocar em julgamento esse ADC. Pode acontecer alguma coisa semana que vem, mas o cheiro de que a probabilidade é baixa, depois do julgamento de 6-5 agora, depois do julgamento de 6-5 de 2016, parece estranho. E depois, principalmente, disso que o Lula fez. Porque se o Lula tivesse feito um discurso pacificador, só um discurso para defender seu legado, então se entregar, vá lá. Mas ele falou, estimulou as pessoas a fazerem manifestação, queimarem pneu, ele atentou contra a ordem pública, ele acabou fazendo um chamamento perigoso. Isso pode produzir nos ministros uma sensação de, não sei não, vamos deixar para discutir isso mais para frente. Mas aí vale o que você fala do futebol, né? Vamos aguardar para depois que tiver o resultado a gente acertar o placar. Aliás, depois eu estou fazendo terceiro tempo há 36 anos. Eu nunca errei um placar depois do jogo, viu, né? Olá. Eu acerto todos os placares depois do jogo. E apesar do que diz o Boechat, você acerta também antes, mesmo quando fala o número que não está certo. Mas o Boechat é minha asa negra. Eu acerto e ele adultera os resultados. Ele adultera o placar. Eu entrei com uma liminar com o Sergei Cobra-Arbex contra ele, entendeu? Eu estou na justiça contra Ricardo Eugênio Boechat. O meu voto você tem. Isso, porque ele é um venenoso. Esse aí, ele vem pra rádio, mas antes, ele tá morando numa mansão, no fundo da horta tem 10 pés de limão. Ele chupa 10 limões e vem trabalhar, todo dia. Olha aqui, ó, mas deixa eu falar uma coisa pra você, pra terminar aqui. Desde que começou a Lava Jato, como é que funciona? O cara tá dormindo, bate na porta lá, antes era o japonês, agora o japonês foi exonerado também, enfim, a Polícia Federal chega, pega o cara de pijama. Todo mundo, quantas mil vezes a Bandeirantes, todos os canais mostraram de helicóptero, olha a casa do fulano aí, tudo figurão, Eduardo Cunha e tal, os caras todos presos nas suas mansões, né? Todo mundo foi preso assim, de segredo, chegou e pum, prendeu. Por que o Moro, ao mandar prender o Lula, não fez a mesma coisa como ele fez naquela condução coercitiva aqui em Congonhas? Porque teve esse circo todo ontem aí, em que o poder público durante quase um dia e meio ficou refém do Lula, e o Lula fez para ele um trabalho maravilhoso para a marca dele, para o marketing pessoal dele. Então eu pergunto para você, por que dessa vez, pela primeira vez no Lava Jato, não foram na casa do preso, cedinho, na casa dele, 6:30 da manhã, 7 da manhã, e resolvi o problema. Porque o Moro, eu tuitei muito isso ontem, porque o Moro ao falar, você tem até 17 horas, vai ter cela especial, não tem algema, não tem nada de visibilidade, sabe, para expor, porque é um presidente, porque não sei o quê. O Moro foi muito mole ali, entendeu? Se ele foi tão duro naquela condução coercitiva, por que na prisão, se ele tivesse feito isso lá, no pijama, 6:30, 7 horas da manhã, essa muvuca toda que parou o Brasil ontem não teria acontecido. Opine sobre isso. Você talvez tenha dado a resposta aí. Talvez porque ele, na condução coercitiva, tenha feito um exagero
Porque, vamos lá, condução coercitiva, para chamar alguém, para dizer o que ela quer dizer, você não pode obrigar ninguém a dizer o que ela quer, o que ela vai dizer. Você chama para tomar o depoimento. Se convocasse o Lula para depor e ele não aparecesse, vá lá. Mas não houve isso. Vamos para a condução coercitiva. E aquilo produziu um mal-estar. Então, talvez tenha sido essa uma explicação. Segundo motivo, todas essas prisões, a maior parte das prisões a que você se refere, são prisões preventivas. Então, Eduardo Cunha e outros tantos personagens, empresários e tal, foram prisões preventivas. Precisamos capturar esse personagem. Ele não. Ele era um mandado para execução de uma prisão mesmo. Prisão. Ele foi condenado em primeira e segunda instância, os HCs dele caíram, ordem de prisão. Aí ele pensou o seguinte, bom, se eu for lá às 6 horas da manhã, estou aqui entrando na cabeça do juiz Sérgio Moro sem pedir licença. Vou lá, vou fazer de novo aquela condução coercitiva, vão me criticar porque eu não estou sendo cortês. Afinal, o que o Lula fará? Vai fugir do Brasil? Não vai fugir do Brasil, então eu vou dar a ele a oportunidade de se entregar. Deu a oportunidade de se entregar. Quando todos os analistas falaram sobre esse assunto antes da confusão, ninguém apontou para essa possibilidade do Lula não se entregar. Ninguém falou, olha, isso vai dar ruim. A maior parte das pessoas não entendeu muito bem porque ele fez isso. Alguns acharam até uma jogada inteligente. Puxa, foi inteligente. Não abusou da violência, está dando a oportunidade. Afinal, é o primeiro ex-presidente preso por crime comum. Vamos fazer algo também pela primeira vez. Não está no Código de Processo Penal fazer o que ele fez, mas também não está proibido. Ele fez. Aí o Lula, sendo Lula, fez algo inacreditável e depois que deu a confusão, aí complicou. A polícia não podia, aí você há de convir, entrar ali no meio para tentar cumprir o mandado de prisão. Iam sair que nem o bispo Sardinha, não ia dar, não ia ser uma boa ideia. E quantas vezes já aconteceu, e várias vezes já aconteceu, de um juiz dar uma ordem de prisão, e aí o delegado, que tem que saber o momento de executar a ordem de prisão, chega no lugar e diz, tá cheio de criança, tá cheio de inocente aqui, vamos ficar de butuca, vamos aguardar para ver o que a gente faz. Então, aconteceu isso, um alinhamento de planetas. O Moro, talvez para se redimir da condução coercitiva desnecessária, no caso Lula, talvez para se redimir do vazamento dos áudios, lembra dos diálogos do Lula, da mulher do Lula, ele falou, eu não vou errar com o Lula pela terceira vez, vou fazer de um jeito mais arrumadinho. Aí o Lula caprichou. Só que essa falha do juiz Sérgio Moro, que vai entrar como uma falha, vai ser uma falha depois do episódio ter ocorrido. É como o goleiro que pula para um lado, pula para o outro, você a todo instante diz que se ficar parado pega metade dos pênaltis, aí o cara pulou, a bola foi no meio, e era a jogada decisiva. Aí se ele ficasse parado, não teria havido gol. Mas agora a gente sabe porque já aconteceu, aí vale que nem futebol. Parecia um gesto de grandeza. E virou uma falha a posteriori. Olha aqui, Oneg, uma pergunta do Zé Ferreira Neto. O Zé Ferreira Neto está dando aqui uma de fofoqueiro. Mas não é fofoqueiro, eu também ouvi em 2 canais e numa rádio ontem. Não tem nada a ver, o Lula é uma estrela, ele está viúvo. Ele já ficou viúvo 2 vezes, né? 2 vezes, não é isso? E ele está agora noivando, ele tem uma namorada nova, não é isso? E não altera nada, não tem nada a ver, a gente está só comentando, porque afinal é uma figura mundialmente conhecida. Ele tá casando de novo? Eu não sei. Eu vi isso ontem. Ué, parabéns para ele, 72 anos ainda tocando a bola no meio do campo, nós temos que dar 10 para ele aí, você não acha? Agora, deixa eu te contar, esse negócio aí de amanhecer polícia na porta da tua casa, eu tava em Nova York dia 31, Réveillon, toca o telefone, é o Zé Neto, meu caseiro lá. Mito, nervoso, babu, ele é meio gago. Ele falou, tem um monte de helicóptero aqui em cima da casa, mas de que casa?
Na casa do vizinho, lá bom. Mas e aí? Porque que vizinho? A gente mora num condomínio X que nenhum vizinho conhece ninguém. Entendeu? E eu falei, mas o que está acontecendo? É a Polícia Federal. Vieram pegar aqui o vizinho. O vizinho da rua, do lado subindo, descendo. É a terceira casa depois da nossa aqui. E o caboclo saiu aqui correndo com as trouxas na mão e foi. Eu nem sei quem seja. A casa tá lá, a família tá lá, mas que o cara foi preso. Quer dizer, o susto que leva os vizinhos do lado, que não tem nada a ver, e ele estava sozinho na casa, que a gente estava todo mundo viajando, e levaram o maior susto do mundo. Esse negócio de a polícia chegar de manhã na tua casa, você dormindo, e os caras te prendem, ainda pegam tudo e levam. Agora, e depois é um susto danado, eu imagino. Agora, essa do Paulo Preto, para terminar, eu acho engraçado o seguinte, Joneg, você que é um professor na matéria aí, nesse aspecto jornalístico, foram na casa dele e ele foi preso, beleza, tudo certo. Mas que também revistaram a casa dele e levaram bastante coisa dele. Ô, gente, esses caras que já estão na mira, entendeu? Que já estão na mídia, que são suspeitos, e até aqueles que ainda não são suspeitos, mas sabem que tem o pé na peia, esses caras não mantêm mais nada em casa, no seu escritório. Não adianta pegar lá a cueca do cara, vai achar isso. Você acha que o Paulo Preto, nessa altura do campeonato, deixou coisas comprometedoras na casa dele? Ele mandou lá pra casa do Zé Mané e ninguém acha. Mas você sabe que tem uma coisa aí, não te desmentindo, mas só jogando uma luz diferente aí, é o seguinte: quando esses caras que sabem que fizeram coisa errada e estão no alvo da investigação, existe a possibilidade de prisão, eles fazem a seguinte conta: se eu destruir tudo que eu tenho, eu não vou ter como fazer acordo de colaboração, porque eu não vou ter o que provar, com o que provar as minhas palavras. Eu preciso de documento. Então, eles vivem um dilema. Eu destruo tudo e depois, se amanhã eu quiser fazer um acordo de colaboração, porque eu vou ser condenado a 20 anos, 30 anos, e olha, o Lula pegou 12, mas muita gente, quando pega lavagem, organização criminosa e corrupção, é 19 na cabeça, sai com 19. Pega 2 casos de 19, vira 38. Para sair depois é um problema. Então, eles fazem acordo de colaboração. Os acordos de colaboração, e este personagem que você citou, não é que é candidato, é candidatíssimo a acordo de colaboração, porque não tem nada a ganhar, ele não está numa causa. Pega o Zé Dirceu, o Vacari, eles estavam numa causa, o PT e tal. Esse aí, qual a causa dele? Não tem causa. Então esse aí todo mundo diz que é um candidato à colaboração. Digamos que ele quisesse fazer colaboração. Ele vai mostrar o quê? Cadê a planilha Excel? Não tem. Cadê o telefonema? Não tem. Cadê o documento? Não tem. Cadê a TED? Não tem. Cadê Não tem. Então, se ele não tiver nada, ele não tem o que entregar. Então, esses camaradas guardam. E olha, a Polícia Federal, por incrível que pareça, quando entrou na casa do Marcelo Odebrecht e de outros figurões, encontrou coisa. Porque as pessoas fazem anotações em pedaço de papel e jogam pedaço de papel num canto. Aí fazem a anotação não sei o que e jogam no outro canto. O caso do Marcelo Odebrecht, o celular dele era uma agenda de orientação de investigação e que surpreendeu a todos. Léo Pinheiro é a mesma coisa. Acharam documentos e papéis na casa do Léo Pinheiro anos depois. No caso do Léo Pinheiro é injusto falar em anos depois, mas a Lava Jato começou em março de 2014, ele foi preso em novembro, meses depois. O Marcelo Odebrecht foi, aí sim, 2 anos depois do início da Lava Jato, e ainda assim encontraram coisas. Então eles ficam nessa dúvida. Eu destruo tudo para me proteger, isso se for um WhatsAppzinho que mostra que naquele dia acabei saindo com uma dona lá e isso não vai ser bom para mim. O cara deleta o WhatsApp, é uma coisa. Outra coisa é o sujeito fez parte de uma estrutura de corrupção durante anos, décadas. E aí, ele joga tudo fora e passa 38 anos, não encana, porque vai ter 1/6 da pena, mas passa 6, 7 anos preso, tendo 70 anos de idade. Não é uma conta boa. Então, às vezes, você se surpreende, a polícia se surpreende, encontrando documentos, e mais, eles pegam o computador do sujeito e conseguem acessar pastas e arquivos e áreas depois do sujeito ter deletado. A não ser que o cara pegasse o computador, jogasse no lixo, pegasse o celular, jogasse no lixo, trocasse de casa, queimasse a casa, porque do contrário,
às vezes eles acham alguma coisa, por incrível que pareça. Se você ouvir um agente, um delegado, você vai se surpreender. Ou até mesmo um advogado de defesa que põe a mão na testa e fala, não acredito que o meu cliente tinha esse papel lá. Porque o advogado não entra na casa do cliente, faz varredura, né? Para achar um papel. E às vezes tem um telefoninho anotado naquela conta de luz, sabe? Um celularzinho anotado naquela conta de luz. Aí fala, opa, que telefone é esse? Ah, é do Beltrano. Aí vê quantas vezes falou com o Beltrano e aí prende o Beltrano. Pronto. Aí o Beltrano tem os documentos. Às vezes o cara assinou um contrato de gaveta e guardou em casa. Ele joga fora. Mas tem a cópia na casa do outro com quem ele assinou. Ele mandou um e-mail, deleta, mas tem a cópia do e-mail na casa da pessoa para quem ele mandou o e-mail. Então você sempre tem o espelho do que você fez. Então, às vezes, a destruição pode produzir, inclusive, uma pena por tentativa de obstrução da investigação. Às vezes é um desastre fazer isso. Por isso que eles encontram, às vezes. É incrível, mas é verdade. Você é realmente um professor. Aprendi com você e o ouvinte também. Mas olha o veneno aqui, ó. Eu não sei se você conhece Fábio Panunzio. Esse nome... Fábio Panunzio! Você conhece? Eu ouvi falar. Porque o Fábio Panunzio está dizendo aqui no meu Quantum. 38 pessoas já se inscreveram para o leilão do triplex lá do Guarujá. O Oineg é o 13º da lista. Que malandro, até parece. Pô, de frente pro mar, pô. Já pensou? Vai precisar dar uma limpadinha lá, viu? Que é lá, eu vi no UOL, pelo amor de Deus, tá abandonado aqui lá, abandonado, né? É feio demais. Além de pequenininho, são 3 caixotinhos um em cima do outro, é pequenininho lá. Um grande abraço pra você, bom grande abraço, o Seven O'Clean tá agradecendo você aqui, viu, Oineg?